Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 209 Habilidade de um Shadow Dancer. Vocês deveriam ficar mais um tempo para limpar seus nomes vermelhos. Quando estivermos bem, vou levar todos para nivelar comigo, disse Nian. Ele só podia esperar até que eles não fossem mais marcados como PKRS para trazê-los para a cidade Everlasting. Caso contrário, eles seriam assediados por guardas assim que pisassem em Calore. Não havia o suficiente de sapos escamados sub-elite e elites para dar uma volta, então a maioria foi deixada para caçar sapos escamados comum. Chefe, seu nome também está vermelho. Como é que você pode entrar na cidade sem ser atacado? Summerbug expressou suas dúvidas. Quando sua influência em Calore atinge 30 pontos, você pode andar livremente com um nome vermelho, respondeu Nian. Um jogador tinha que completar muitas missões de alta dificuldade para acumular muita influência. Ele sentiu que tal empreendimento era muito difícil para a grande maioria da base de jogadores no estágio atual do jogo. É tão difícil. Minha influência em Calore é apenas de 2 pontos. Consegui que ajudassem um NPC em uma busca, mas para completar essa maldita missão quase me deixou louco. Undin Scaldrel não podia deixar de lamentar, revirando os olhos novamente em estado de choque. Os outros também se sentiram exasperados com a revelação de Nian. A menos que eles encontrassem algum tipo de missão com recompensas incríveis, obter 30 de influência estava temporariamente fora do alcance de suas habilidades. Continue farmando sapos escamados. Nós vamos parar quando vocês apagarem seus nomes vermelhos, disse Nian. Ele especificamente comprou 1000 bombas mágicas para poder nivelar diretamente para o nível 30. A maior parte do grupo se dispersou para continuar a farmar sapos escamados, deixando para trás Nian, Yao Yao, Yulan e Bai Kaishui. Nian conversou com eles por um tempo sobre o incidente anterior fora da floresta Black Flame. Naquela época, eles lutaram lado a lado, matando muitos jogadores inimigos. Yulan não conseguiu chegar ao fim, no entanto, deixou cair vários níveis e perdeu todo o seu equipamento. A guilda foi capaz de fornecer-lhe um novo conjunto de equipamentos, e agora ela era nível 23 graças aos esforços de Yao Yao. Com isso, a força do time Blue Feather também se recuperou lentamente. Ainda não te agradeci pessoalmente pela última vez, disse Nian a Yulan e Bai Kaishui. Não é nada, chefe. O incidente da última vez só aconteceu porque um membro da nossa equipe vendeu você. Mesmo que essa pessoa tenha desaparecido, ainda é culpa nossa até certo ponto, disse Bai Kaishui com um tom sério. Yulan concordou com a cabeça. A calamidade que aconteceu com sua equipe, especialmente a traição, causou que ela estivesse profundamente atormentada. Felizmente, sua equipe havia se recuperado completamente agora, e com o apoio das Kickers United, eles alcançaram ainda mais sucesso do que antes. Participar da guilda de Nian também pode ser considerado um bom resultado nascido de um revés. Tudo bem. Não vamos nos preocupar com assuntos desagradáveis. Nian riu. Ele olhou para os arredores. Depois se virou para Yao Yao e perguntou. Por que não viu Sam? Ele foi procurar por sub-elites e elites. Vou lhe enviar um sussurro, respondeu Yao Yao. Só agora percebeu que não o via há muito tempo. Está bem, vamos caçar sapos escamados por enquanto, disse Nian. Ele queria ver se ele poderia pegar um medalhão Slaughterfiend. O grupo de jogadores espalhados pelo mapa para caçar monstros. Com sua força, eles estavam escolhendo os sapos escamados comuns, como se fosse uma peça infantil. No entanto, isso era apenas de se esperar. Afinal, a qualidade dos seus equipamentos não era um pouco inferior à dos melhores jogadores das grandes guildas. Nian encontrou um canto onde ele se abriu para lutar contra os sapos escamados. Depois de compreender os mistérios de um Shadow Dancer, ele começou a aplicar algumas das técnicas que ele lembrou de sua vida passada em combate. Sob o ataque assustador dos ataques de Nian, os sapos escamados desabaram no chão um após o outro. Ele era simplesmente muito rápido, deixando para trás apenas imagens posteriores sempre que atacava. Nenhum deles poderia chegar perto, e muito menos dar um golpe nele. Depois de derrubar seu 16º sapo escamado, Nian moveu-se em direção a uma clarificação em frente onde ele descobriu 5 sapos escamados reunidos em uma estreita proximidade. Ele refletiu por um momento antes de revelar um sorriso sem medo. Com um movimento do pulso, ele mudou para um aperto em frente com a adaga, então correu em direção a eles. Surgindo do nada, Nian ressurgiu atrás de um dos sapos escamados. Ele bateu na parte de trás da cabeça com o Smothering Strike, depois seguiu com Assassinate e Lacerate. O sapo escamado soltou um miserável croak, enquanto um enorme pedaço de saúde era raspado, antes de se virar e pular em seu assaltante. Alertado pela presença de Nian, os outros 4 sapos escamados saltaram também sobre ele. A silhueta de Nian era etérea como um fantasma enquanto atravessava a abertura entre os 5 sapos escamados. Com um Vital Strike seguido de uma combinação de golpe e cortes, ele já tirou metade da saúde do sapo escamado. Um a menos. Nian girou ao redor, esquivando dos ataques dos 4 sapos escamados restantes em rápida sucessão enquanto se dirigia para a frente. Bloqueando o próximo alvo, ele esmaga um deles na testa com um concussive blow. Sua silhueta borrada em movimento, depois reapareceu por trás do atordoado sapo escamado. Backstab, Eviscerate. Ele acelerou alguns passos sem pausar,
evitando a língua dos outros sapos escamados. Apesar de ter sido cercado em todos os 4 lados, Ni-Yan evitou os ataques dos sapos escamados sem esforço. Seu rosto não mostrava vestígio de pânico. Era quase como se ele estivesse apenas dando um passeio agradável. Os 4 sapos escamados não tinham conseguido acertar um único golpe nele. Ele era tão escorregadio como um procrastinador, aproveitando perfeitamente cada abertura entre cada ataque para fugir. A diferença entre um Shadow Dancer e um Great Chief era que, enquanto um grande ladrão poderia exibir 100% de suas habilidades, um Shadow Dancer poderia exibir 200% ou mesmo 300%. Eles foram capazes de utilizar todos os pontos de estatística únicos para obter o maior efeito. Mesmo com a mesma velocidade, nível, estatísticas e qualidade da equipamento, um Great Chief não podia segurar uma vela contra um Shadow Dancer. Os valores de dano flutuavam continuamente acima da cabeça do sapo escamado até que apenas um pequeno pedaço de saúde foi deixado. A criatura desabou no chão quando Ni-Yan terminou com alguns ataques. 2 a menos. Todas as habilidades de Ni-Yan já estavam em cooldown. Ele empregou passos simples para evitar os ataques dos 3 sapos escamados restantes, apontando e cortando simultaneamente, deixando para trás várias feridas sobre eles antes de recuar rapidamente. Os 3 sapos escamados continuaram atacando o Ni-Yan, enquanto uma série de valores de dano subia em cada uma das suas cabeças. No entanto, independentemente de quão duro eles tentaram, eles não podiam tocar em um único fio de cabelo em seu corpo. Era como um jogador com apenas 10 pontos de precisão tentasse acertar um golpe em um oponente com mais de 100 pontos de evasão. Mesmo que ele atacasse sem parar, tudo o que eles acabariam vendo seria uma fileira contínua de miss. Ni-Yan finalmente entendeu por que os magisters de sua vida passada olharam para baixo os Great Chief, mas tinham medo dos Shadow Dancers. Era simplesmente que o último pertencia a um plano de habilidade inteiro. Ele tinha ouvido falar de muitos casos em que um magister acabou morrendo de medo por ver um Shadow Dancer no campo de batalha, mesmo sob a proteção de várias centenas de jogadores. No entanto, ele nunca tinha ouvido falar de um Great Chief realizando um feito similar. A fronteira entre um Shadow Dancer e um Great Chief era como a diferença entre o céu e a terra. Quando os efeitos de sangramento e veneno desapareceram, Ni-Yan voltou a atacar novamente, fazendo com que os 3 sapos escamados continuassem a perder saúde a cada segundo. Depois de um tempo, os sapos escamados não aguentaram mais o tormento. Sucumbindo ao dano contínuo, eles caíram mortos no chão. Yao Yao, Yulan e Baikais Hui correram para a localização de Ni-Yan. Quando chegaram à clareira, todos pararam em silêncio na sua trilha. Eles chegaram a tempo de testemunhar os sapos escamados colapsando no chão. Inesperadamente, os 3 morreram por estarem sangrando por danos contínuos. Já era considerado incrível para um guerreiro sair por cima depois de assumir 5 monstros de igualdade ao mesmo tempo. No entanto, um ladrão conseguindo isso era basicamente impossível. A menos que eles possuíssem algum equipamento realmente forte. No entanto, não só Ni-Yan estava vivo depois de tal batalha, ele ainda estava em plena saúde. Será que ele realmente só dependem de simples evasões para evitar os ataques de 5 sapos escamados? Yulan e os outros 2 dificilmente podiam conter seu choque. Embora Ni-Yan fosse amplamente conhecido como Mad Hog, até agora eles nunca tinham testemunhado pessoalmente ele realizar algo tão ultrajante com seus próprios olhos. O sentimento que sentiram foi completamente diferente de assistir a um vídeo. Empregar as técnicas de um Shadow Dancer para lidar com monstros de nível 30 era praticamente semelhante a ter uma luta de um adulto contra a criança de 6 anos de idade. Não houve nenhum desafio. Depois de matar os 5 sapos escamados, Ni-Yan se curvou para pegar os drops. Ele viu Yao Yao e os outros caminhando para ele. Qual é o problema? Aconteceu alguma coisa? Sun disse que ele acidentalmente colidiu com um sapo escamado Lorde enquanto explorava elites e sub-elites. Ele o perseguiu por um longo tempo, e ele quase morreu para ele. Ele mal conseguiu escapar apenas um momento atrás. Yao Yao também ficou impressionado com o que Ni-Yan tinha feito, mas já estava mais ou menos acostumada a esses tipos de ocorrências. Ele era precisamente o tipo de pessoa que conseguiu o impossível. A mente de Ni-Yan tremia. Depois de tanto tempo, eles finalmente encontraram outro sapo escamado Lorde. Ele se perguntou sobre que tipo de itens bons iriam dropar desta vez. Onde está o sapo escamado Lorde agora? 238.282.287? O Sun está cuidando disso. Ele está nos dizendo para chegar lá rapidamente. Yao Yao fez uma pausa antes de perguntar com um tom ansioso. Você acha que podemos matar um sapo escamado Lorde? Aspas. Tang Yao e eu matamos um antes. Vamos examinar e dar uma olhada, respondeu Ni-Yan. Eles correram para a localização da Sun. Como exatamente Ni-Yan matou um grupo de 5 sapos escamados sem sofrer nenhum dano? Ninguém perguntou. Era um mistério que era melhor ficar guardado? Era como pedir um mágico que revelasse seus segredos. Em pouco tempo, Ni-Yan e os outros se encontraram com o Sun, que estava em um estado muito triste. Com apenas um pedaço de saúde restante, ele estava se recuperando comendo um pedaço de pão sob a sombra de uma árvore. Percebendo a chegada de Ni-Yan, Sun levantou-se apressadamente para cumprimentá-lo. Grande irmão, vocês vieram. Ni-Yan acariciou o ombro do Sun. Você fez bem. Em toda calor,
Posso contar com uma mão o número de jogadores ao redor do seu nível que podem sobreviver a tal encontro com um sapo escamado Lorde. Onde está? Bai Kaishui perguntou depois de olhar ao redor. Ali, Sam apontou para um lugar à distância. Lá, Bai Kaishui e os outros vislumbraram um enorme e escamoso sapo escamado que se elevava acima da densa floresta, mesmo agachado. Embora pareça um pouco diferente do sapo escamado Lorde que ele enfrentou antes, Nian poderia confirmar que o monstro diante deles ainda era apenas um senhor comum. No entanto, era natural ter cuidado. As habilidades dos Lordes variantes diferiram de suas contrapartes comuns até certo ponto. Podemos usar a bomba de fumaça para lidar com esse sapo escamado? Perguntou Sam. Ele acreditava que eles poderiam derrubar o sapo escamado Lorde de uma maneira semelhante a sub-elites e elites. Nian sacudiu a cabeça. O range de visão de um sapo escamado é maior do que um elite ou sub-elite. Se adotarem a mesma estratégia que ele e Tang Yao usaram antes, seria tão eficaz. No entanto, ele tinha um plano diferente em mente. Ele queria matar o sapo escamado de classe Lorde empregando as técnicas de um Shadow Dancer. Ele era muito mais lento do que ele, então ele definitivamente sentiu que isso era viável. Contanto que ele tivesse cuidado para evitar suas habilidades, ele estaria bem. O que devemos fazer então? Nós chamamos o grande irmão Blade Light? Perguntou Sam. Em todo o grupo, apenas Blade Light era capaz de suportar os ataques do sapo escamado Lorde. Todos estavam na mesma vizinhança geral de qualquer maneira. Se todos lutassem juntos, eles definitivamente poderiam matá-lo. Não há necessidade. Deixe-me ter uma chance, disse Nian. Depois de compreender os mistérios por trás de um Shadow Dancer, ele teve a maior confiança em poder despachar esse sapo escamado Lorde. Apenas você sozinho? Sam, Yao Yao, Yulan e Bai Kaishui olharam para ele com choque. Sim, eu vou ficar bem sozinho. Nian virou-se para o Sam e disse. Veja minhas ações de perto. Definitivamente será útil para você. Se Nian demonstrasse as técnicas de um Shadow Dancer nesta batalha, a aptidão natural do Sam para jogar a classe ladrão pode permitir que ele as compreenda até certo ponto.